Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o segundo episódio da Lei 9.986, que trata sobre as agências reguladoras. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, e também de deixar seu comentário aí embaixo com dicas, sugestões, críticas e vamos lá, galera. Artigo 9º. O membro do conselho diretor ou da diretoria colegiada somente perderá o mandato. Inciso 1, em caso de renúncia. Inciso 2, em caso de condenação judicial transitada em julgado ou de condenação em processo administrativo disciplinar. Inciso 3, por infringência de quaisquer das vedações previstas no artigo 8º-B desta lei. Parágrafo único. Revogado. Artigo 10. Durante o período de vacância que anteceder a nomeação de novo titular do Conselho Diretor ou da diretoria colegiada, exercerá o cargo vago o integrante da lista de substituição. Parágrafo 1º. A lista de substituição será formada por 3 servidores da agência, ocupantes dos cargos de superintendente, gerente-geral ou equivalente hierárquico, escolhidos e designados pelo Presidente da República entre os indicados pelo Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada, observada a ordem de precedência constante do ato de designação para o exercício da substituição. Parágrafo 2º. O Conselho Diretor ou a diretoria colegiada indicará ao Presidente da República 3 nomes para cada vaga na lista. Parágrafo 3º. Na ausência da designação de que trata o parágrafo 1º até 31 de janeiro do ano subsequente à indicação, exercerá o cargo vago, interinamente, o superintendente ou o titular de cargo equivalente na agência reguladora com maior tempo de exercício na função. Parágrafo 4º. Cada servidor permanecerá por, no máximo, 2 anos contínuos na lista de substituição, somente podendo a ela ser reconduzido após 2 anos. Parágrafo 5º. Aplicam-se ao substituto os requisitos subjetivos quanto à investidura, às proibições e aos deveres impostos aos membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada, enquanto permanecer no cargo. Parágrafo 6º. Em caso de vacância de mais de um cargo no conselho diretor ou na diretoria colegiada, os substitutos serão chamados na ordem de precedência na lista, observado o sistema de rodízio. Parágrafo 7º. O mesmo substituto não exercerá interinamente o cargo por mais de 180 dias contínuos, devendo ser convocado outro substituto na ordem da lista, caso a vacância ou impedimento do membro do conselho diretor ou da diretoria colegiada se estenda além desse prazo. Artigo 11. Na agência em cuja estrutura esteja prevista a ouvidoria, o seu titular ocupará o cargo comissionado de gerência executiva, CGE 2. Artigo 12 e 13 revogados. Artigo 14. Os quantitativos dos empregos públicos e dos cargos comissionados de cada agência serão estabelecidos em lei, ficando as agências autorizadas a efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos comissionados de gerência executiva, da assessoria, da assistência dos cargos comissionados técnicos, observados os valores de retribuição correspondentes e desde que não acarrete aumento de despesa. Artigo 15, revogado. Artigo 16. As agências reguladoras poderão requisitar servidores e empregados de órgãos e entidades integrantes da administração pública. Parágrafo 1º. Durante os primeiros 24 meses subsequentes à sua instalação, as agências poderão complementar a remuneração do servidor ou empregado público requisitado, até o limite da remuneração do cargo efetivo ou emprego permanente ocupado no órgão ou na entidade de origem, quando a requisição implicar redução dessa remuneração. Parágrafo 2º. No caso das agências já criadas, o prazo referido no parágrafo 1º será contado a partir da publicação desta lei. Parágrafo 3º. O quantitativo de servidores ou empregados requisitados, acrescido do pessoal dos quadros a que se refere o caput do artigo 19, não poderá ultrapassar o número de empregos fixado para a respectiva agência. Parágrafo 4º. Observar-se-á, relativamente ao ressarcimento ao órgão ou entidade de origem do servidor ou do empregado requisitado das despesas com sua remuneração e obrigações patrimoniais, o disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Artigo 17. Revogado. Artigo 18.
O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão divulgará, no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei, tabela estabelecendo as equivalências entre os cargos comissionados e cargos comissionados técnicos previstos no anexo 2 e os cargos em comissão do grupo direção e assessoramentos superiores das, para efeito de aplicação de legislações específicas relativas à percepção de vantagens de caráter remuneratório ou não por servidores ou empregados públicos. Artigo 19. Mediante lei, poderão ser criados quadro de pessoal específico destinado exclusivamente à absorção de servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e quadro de pessoal em extinção, destinado exclusivamente à absorção de empregados de empresas públicas federais liquidadas ou em processo de liquidação, regidos pelo regime seletista, que se encontrarem exercendo atividades a serem absorvidas pelas agências. Parágrafo 1º. A soma dos cargos ou empregos dos quadros a que se refere este artigo não poderá exceder ao número de empregados que forem fixados para o quadro de pessoal efetivo. Parágrafo 2º. Os quadros de que trata o caput deste artigo têm caráter temporário, extinguindo-se as vagas neles alocadas, à medida que ocorrerem vacâncias. Parágrafo 3º. À medida que forem extintos os cargos ou empregos dos quadros de que trata este artigo, é facultado à agência o preenchimento de empregos de pessoal concursado para o quadro de pessoal efetivo. Parágrafo 4º. Se o quantitativo de cargos ou empregos dos quadros de que trata este artigo for inferior ao quadro de pessoal efetivo, é facultada à agência a realização de concurso para preenchimento dos empregos excedentes. Parágrafo 5º. O ingresso no quadro de pessoal específico será efetuado por redistribuição. Parágrafo 6º. A absorção de pessoal seletista no quadro de pessoal em extinção não caracteriza rescisão contratual. Artigo 20, revogado. Artigo 21, revogado. Artigo 22. Ficam as agências autorizadas a custear as despesas com remoção e estada para os profissionais que, em virtude de nomeação para cargos comissionados de direção, de gerência executiva ou de assessoria de níveis CD1 e 2, CGE 1, 2, 3 e 4, CA 1 e 2, e para cargos comissionados técnicos, nos níveis CCT 5 e 4, vierem a ter exercício em cidade diferente da de seu domicílio, conforme disposto em regulamento de cada agência, observados os limites de valores estabelecidos para a administração pública federal direta. Artigo 23. Os regulamentos próprios das agências referidos nesta lei serão aprovados por decisão da instância de deliberação superior de cada autarquia, com ampla divulgação interna e publicação no Diário Oficial da União. Artigo 24. Revogado. Artigo 25. Os quadros de pessoal efetivo e os quantitativos de cargos comissionados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, da Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, da Agência Nacional do Petróleo, ANP, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVS, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. São os constantes do anexo 1 desta lei. Artigo 26. As agências reguladoras já instaladas poderão, em caráter excepcional, prorrogar os contratos de trabalho temporários em vigor, por prazo máximo de 24 meses, além daqueles previstos na legislação vigente, a partir do vencimento de cada contrato de trabalho. Artigo 27. Revogado. Artigo 28. Fica criado o quadro de pessoal específico, integrado pelos servidores regidos pela Lei 8.112 de 1990, que tenham sido redistribuídos para a ANVS por força de lei. Artigo 29. Fica criado, dentro do limite quantitativo do quadro efetivo da Anatel, ANEEL, ANP e ANS, quadro de pessoal específico a que se refere o artigo 19, composto por servidores que tenham sido redistribuídos para as agências até a data da promulgação desta lei. Artigo 30. Revogado. Artigo 31. As agências reguladoras, no exercício de sua autonomia, poderão desenvolver sistemas próprios de administração de recursos humanos, inclusive cadastro e pagamento, sendo obrigatória a alimentação dos sistemas de informações mantidos pelo órgão central do Sistema Pessoal Civil, CIPEC. Artigo 32.
No prazo de até 90 dias, contado da publicação desta lei, ficam extintos os cargos de natureza especial e os cargos do grupo direção e assessoramento superiores, das ora alocados na a ANEEL, Anatel, ANP, ANVS e a ANS, e os cargos comissionados de telecomunicações, petróleo, energia elétrica e saúde suplementar e as funções comissionadas de vigilância sanitária. Parágrafo único. Os cargos comissionados e os cargos comissionados técnicos de que trata esta lei só poderão ser preenchidos após a extinção de que trata o caput. Artigo 33, 34, revogados. Artigo 35, vetado. Artigo 36. O caput do artigo 24 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 5 anos. Artigo 37. A aquisição de bens e a contratação de serviços pelas agências reguladoras poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão, observado o disposto nos artigos 55 a 58 da Lei 9.472 de 1997 e nos termos de regulamento próprio. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às contratações referentes às obras e serviços de engenharia, cujos procedimentos deverão observar as normas gerais de licitação e contratação para administração pública. Artigo 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Não, tem o artigo 39. Ficam revogados o artigo 8º da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, os artigos 12, 13, 14, 26, 28 e 31 e os anexos 1 e 2 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, o artigo 13 da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997, os artigos 35 e 36, o inciso 2 e parágrafos do artigo 37 e o artigo 60 da Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, os artigos 18 e 34 e 37 da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e os artigos 12 e 27 e o anexo 1 da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Galera, é isso aí. Parabéns se você chegou até aqui. Meta cumprida da Lei número 9.986, que trata sobre agências reguladoras. Esperamos que esse episódio tenha ajudado muito você, galera. Se você curtiu, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu comentário. Compartilhe com seus melhores amigos, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.